Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. E vamos falar de Jonathan Calleri, que é cobiçado por dois times do futebol argentino. O meia português Vitinha teria sido oferecido ao Barcelona para a próxima temporada. Al Hilal da Arábia Saudita tentará novamente o meia atacante Alberto Moleiro. Manchester City vai atrás de Hakan Çalhanoğlu para a próxima janela e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O Fortaleza tem interesse no meio-campista Matheus Friso, que está emprestado ao Coritiba até o fim da temporada, mas pertence ao Tombense. O valor da compra estaria estipulado em 500 mil euros, e o Coxa, por sua vez, tem uma prioridade na aquisição do jogador, mas o que não impede do Fortaleza fazer uma oferta e negociar diretamente com o Coritiba caso compre o jogador. A informação é do site Globo Esporte. O lateral direito Mike estaria fora dos planos do Palmeiras para a próxima temporada. O jogador de 31 anos tem contrato até o fim do ano que vem, mas então deve ser negociado se chegar alguma oferta. A informação é do jornalista Diego Firmino. Universidade de Chile negocia a contratação do meia Pablo Galdames, que perdeu seu espaço no Vasco da Gama e deixará o clube ao fim da temporada. O chileno deve voltar então a seu país de origem. Vale destacar também que o Vasco já tentou negociar o jogador no meio deste ano com o futebol chileno, mas na ocasião não houve avanço. A informação é novamente do site Globo Esporte. River Plate e Boca Juniors disputam a contratação do atacante Jonathan Calleri do São Paulo. Ambos os times buscam camisa 9 no mercado para a próxima temporada. No entanto, o tricolor paulista não teria interesse de negociar o jogador, a menos que ele tenha interesse de voltar à Argentina. A informação foi revelada pelo portal argentino El Crack Deportivo. O jogador de 31 anos tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e teria interesse de voltar a seu país de origem, mas até o momento não definiu quando isso vai acontecer. Ele tem contrato com o São Paulo e deve ficar até o fim. O Napoli da Itália fez uma proposta ao Internacional pelo zagueiro Vitão, que vive um grande momento no Colorado. Dirigentes do Inter estão na Europa para tratar desta negociação e também de outras, como por exemplo da compra de Bernabé. Os valores da proposta chegam em 7 milhões de euros, bem abaixo do pretendido pelo Inter. A informação foi revelada pelo portal Revista Colorada. Vale lembrar que no meio deste ano o Internacional chegou a aceitar uma proposta do Real Betis da Espanha de 10 milhões de euros e o jogador chegou de viajar até a Espanha, mas no meio disso tudo, o Betis desistiu da negociação. A ideia do Inter é negociar Vitão por mais de 10 milhões e por isso deve rejeitar a oferta do time italiano. O Boca Juniors da Argentina tem acompanhado de perto a situação do meia Leandro Paredes e já iniciou as negociações para contratar o argentino no início do ano que vem. Aos 30 anos, Paredes não tem muito espaço na Roma e está fora dos planos, por isso pode reincidir o seu contrato de forma antecipada, o qual acaba no meio do ano que vem. A informação foi revelada pelo jornalista turco Ekrim Konur. Atualmente livre no mercado, o técnico Jorge Sampaoli teria chegado a um acordo com o Rennes da França, e é questão de tempo então para ele ser anunciado e assinar até o fim da atual temporada. Por sua vez, o Santos também tinha interesse no argentino e cogitava então para a próxima temporada, mas ele deve voltar à França. A informação é do jornalista argentino César Luiz Merlo. O Al Hilal da Arábia Saudita retomou seu interesse no meio-atacante Alberto Moleiro, de apenas 21 anos. O time saudita já tentou o jogador no meio deste ano e tinha até um acordo com o atleta, porém o Las Palmas da Espanha recusou a proposta na época na casa de 20 milhões de euros, por considerar os valores abaixo do pretendido. O jogador então ficou por lá. Além do time saudita, o Atlético de Madrid da Espanha e os ingleses Liverpool e Manchester City também estão monitorando a situação do jogador no mercado. A informação foi revelada pelo jornalista Rudy Galetti. De acordo com o jornal britânico Sun Sports, o Crystal Palace tem interesse no jovem meio-campista Chris Rigg, de apenas 17 anos. O jogador tem sido monitorado pelo Real Madrid e entre outros gigantes ingleses, porém o Crystal Palace quer vencer esta concorrência e fechar com o jovem promissor. Atualmente o seu contrato com o Sunderland vai até meados de 2027 e o time de John Testor planeja oferecer 20 milhões de euros por ele em janeiro. O Barcelona vive uma grande fase na atual temporada e na próxima deve passar por algumas mudanças, onde o meio-campista Frank de Jong deve ser negociado. O holandês não vem agradando muito nos últimos anos, não consegue sequência, tem um alto salário e então deve ser negociado.
Desta forma, um meio-campista surge em pauta e que pode substituí-lo. Estamos falando do português Vitinha, grande destaque do PSG desde a última temporada e que tem como empresário o português Jorge Mendes, que tem um bom vínculo com o presidente do Barça, Juan Laporta, e teria então sugerido o nome do seu cliente ao Barça. A informação é do jornal espanhol Defensa Central. Vitinha tem apenas 24 anos e tem um contrato com o PSG até meados de 2027, sendo que o seu valor de mercado gira na casa de 55 milhões de euros. Caso então negociar Frank de Jong, o valor pode ser usado na contratação do português. Lembrando também que o Real Madrid é outro time interessado e que monitora ele no mercado. O Manchester City entende que precisa buscar reforços para a sequência desta temporada e pode investir um nome de peso já na próxima janela, que é o turco Hakan Çalhanoğlu, que pertence à Inter de Milão da Itália e que é alvo também desde a última janela do Bayern de Munique. De acordo com o jornal britânico Cowgate Offside, o Manchester City buscará um reforço de impacto no meio de campo justamente após a grave lesão de Rodri, e este é um nome que agrada muito. Por sua vez, o time italiano não pretende facilitar a saída do jogador e pede mais de 45 milhões de euros. Aos 30 anos, Çalhanoğlu faz várias funções no meio de campo e pode se encaixar perfeitamente no time de Guardiola. O que você acha? Seria um bom reforço? Comente aí! Já o rival Manchester United cogita a contratação do meia Leon Goretzka, que pertence ao Bayern de Munique e que vem sendo monitorado há um tempo. Segundo a Sky Sports da Alemanha, o meia não pretende deixar o time de Munique no meio da temporada, somente no final dela. Mas a ideia do time inglês é contratar um reforço para o meio de campo já na próxima janela. Aos 29 anos, o meia tem contrato com o Bayern de Munique até meados de 2026 e um valor de mercado que gira na casa de 22 milhões de euros. A ideia então é negociá-lo futuramente. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o Tottenham decidiu ativar a cláusula de renovação automática no contrato do sul-coreano Son. Portanto, o contrato do atacante, que acabaria no fim da atual temporada, agora será renovado até meados de 2026. Daniel Malen tem sido grande sensação e destaque do Borussia Dortmund da Alemanha desde a última temporada, e isso não vem passando despercebido no mercado. Daniel Malen é monitorado por vários times, principalmente no futebol inglês, como Manchester United, Liverpool e entre outros. Já na Espanha, o Atlético de Madrid tem interesse no jogador e na França, o PSG. Porém, de acordo com o portal Todo Fichajes, Malen teria pedido para que o Dortmund escutasse as ofertas e chegarem por ele em 2025, e a sua prioridade é uma ida ao futebol inglês. Por sua vez, o time alemão aceita vendê-lo, mas pede no mínimo 50 milhões de euros. Onde você acha que Malen se encaixaria melhor? Comente aí. O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Eu desejo a todos um excelente dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!